Depressão, ansiedade e transtornos de personalidade são os principais sintomas desenvolvidos por crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência sexual. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, no ano passado foram registrados 3.923 casos de estupro com vítimas de 0 a 17 anos, um aumento de 4% se comparado a 2023. Desses dados, mais de 22% têm entre 11 e 13 anos. E foi justamente uma adolescente de 13 anos a vítima de um caso de estupro registrado em Campos nesta semana. De acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a DEAN, um adolescente de 16 e um homem de 31 anos foram detidos por estuprar e manter em cárcere privado uma menina. A família chegou a registrar boletim de ocorrência por desaparecimento, já que ela foi para a escola e não voltou. Ainda segundo a polícia, a vítima foi abordada pelo adolescente, que tinha conhecido pelas redes sociais, e ele a levou para um local abandonado, onde teria estuprado a jovem. Depois, com a ajuda do homem de 31 anos, teria mantido o adolescente de 13 anos em cárcere privado. A vítima conseguiu fugir do local. Ela teria que ter voltado da escola, né, e ela não voltou. A família inicialmente procurou a 134 para fazer esse registro de desaparecimento. No primeiro momento, a gente não tinha, né, muita notícia do que efetivamente tinha acontecido. Existia uma conversa, né, com um outro adolescente, existia essa suspeita, até que a gente conseguiu, né, essa menina conseguiu sair, né, existiu um cárcere privado, né, ela ficou presa dentro de um local, um determinado local, vigiada por um segundo homem, né, além desse adolescente, que teriam abusado dela. Desde 2015, entrou em vigor uma lei que estabelece que qualquer menor de 14 anos é vulnerável e não tem entendimento de possíveis relações sexuais. Nesse caso em específico, são dois fatores, né? Existe o maior de idade, que vai responder pelo crime de estupro, na medida aí da culpabilidade, a delegacia vai analisar a melhor maneira, e existe a questão do menor. O menor, ele não responde por crime, né? Ele responde por um ato infracional, isso é o que diz o ECA, responde por um ato infracional análogo ao crime de estupro. E aí ele não fica preso cumprindo pena como uma pessoa maior de idade. Ele cumpre uma medida socioeducativa e aí ele é internado e pode ficar até 3 anos internado, dependendo dos antecedentes dele, dependendo do que o juiz analisar, da gravidade do delito, entre outros. Em 2024, só em Campos, foram registrados 94 casos de estupro. No estado, foram 98 tentativas e 62 ocorrências de assédio sexual. Em Campos, existe o projeto Fortalecer, que é vinculado à Fundação Municipal da Infância e Juventude e atende crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso sexual. Eles contam com psicólogos, psicopedagogos e assistentes sociais que tratam e também acompanham esses menores. De acordo com esta pediatra, com especialização em psicologia infantil e do adolescente, é fundamental que quem sofre esse tipo de violência passe por acompanhamento. Os pais não devem agir por conta própria. Os pais devem seguir um protocolo, porque existe um protocolo definido para isso, né? Os pais devem seguir as orientações dos profissionais que acolhem essa criança. Em primeiro lugar, a criança é levada ao hospital, onde o pediatra recebe, que é o primeiro profissional que a recebe, aciona o conselho tutelar, interna a criança no intuito de protegê-la daquele ambiente do abuso, né? Principalmente quando esse abuso ocorre em casa, que é o mais comum, com pessoas próximas à criança. A pediatra explica ainda que quanto mais nova a criança, maior o trauma. O que mais marca o comportamento de uma criança que sofre o abuso sexual é que ela fica precocemente hipersexualizada. Então, ela começa a fazer brincadeiras de cunho sexual, os desenhos dela, ela sempre mostra
partes íntimas, ou então ela fala coisas assim que são completamente inadequadas para a idade dela, ou começa a se manipular, né? Então, assim, a gente logo observa mudança de comportamento. Para trazer mais visibilidade para os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, em 2022 foi instituído o Maio Laranja, mês de enfrentamento e de debate sobre o assunto. Neste ano, a Lei de Combate ao Abuso e à Exploração Infantil completa 25 anos. De acordo com a delegada, a família precisa ficar atenta aos sinais. A intenção, né, primordial é realmente a gente prevenir que casos como esse aconteçam e, se aconteçam, que eles deixam de ser subnotificados, porque existe uma subnotificação muito grande, né, de casos realmente de agressão sexual contra crianças. Primeiro, pela dificuldade, muitas vezes, da criança, crianças muito pequenas que são abusadas. Normalmente, os abusadores, né, na sua grande maioria, são pessoas ligadas à família, são familiares próximos ou amigos muito próximos da família. Então, a gente precisa estar muito atento, né, aos sinais, porque esses casos acontecem, inclusive, com crianças até menores, que têm dificuldade de noticiar o que aconteceu, notar a mudança de comportamento, entender que a escola, muitas vezes, é um facilitador dessa comunicação, de observação, de alguns sinais que a criança não apresentava até então. Então, todos os sinais são importantes e dar voz a essas crianças, porque o que a gente vê muito na prática, infelizmente, ainda hoje, é que, às vezes, a palavra da criança não é levada em consideração, muitas vezes, até pelos próprios pais.